no entorno dele. Isso é fundamental para uma campanha. Agora, uma coisa que eu tenho notado na sua postura até o momento é de você tentar parar acima dos rótulos da miudeza da política, da coisa rasteira, da trocação franca, porque a política é um esporte de contato e você vai, se não sabe, vai descobrir agora, se é que já não está descoberto do teu lado. Ou então vou mostrar uma nova política. E aí eu quero chegar lá, mas aí, nesse sentido, como é que você pretende ser convincente, trazendo uma abordagem tão original, tão tua? Então, tem um negócio do cérebro que chama reserva mental. Tá. As pessoas, elas não dão a chance de ninguém ser diferente, né? Existe uma teoria mundial que nós somos iguais. Isso não existe. Se a gente fosse igual, não ia ter racismo, não ia ter nada. A gente não ia falar mal uns dos outros. A gente é diferente tentando ser igual. Então, cada um é um indivíduo, cada um tem uma digital diferente, cada um tem uma essência diferente. E o dia que a gente entender que cada um é diferente, a gente não vai encher o saco de ninguém mais. A gente aceita o Messias do jeito que ele é, a gente aceita o Luiz do jeito que ele é. Tu me aceita como aí, porra? Do jeito que você é. Tu me aceita? Tá. Eu não vou aceitar provocação tua aí não, tá ok, Marcelo? Não vou aceitar você vir aí com essa tua conversinha mole, tá ok? Você, pelo visto, tem problema com neblina, tá ok? Teve um problema aí com o helicóptero lá na montanha também. Explica esse troço aí, já te interrompendo aqui do meu jeito. Que história foi essa da porra da tua montanha aí? Explica aí pro nosso povo. Cada pessoa tem que subir sua própria montanha, né? Quando você não sobe a sua, você quer cuidar da montanha dos outros. Então, quando uma pessoa ela não consegue superar as próprias montanhas dela, ela vai ficar, né, igual você interpelou agora, tipo, e essa montanha? Uma das melhores experiências que eu tive, quem nunca teve, eu convido, vá subir sua montanha, vá assumir o ápice da sua própria vida, e quando você descobrir isso, você não vai encher o saco de ninguém mais. Eu imagino que você tá... eu imagino que você está ouvindo isso todo santo dia. E a política tem esse lado lúdico de tentar colocar, sabe, ficar no teu calo com algum episódio mais exótico que aconteceu. Mas aqui, para nossa audiência aqui do André Marinho Show, para botar a pá de cal aqui para todo mundo entender. Sim. O que aconteceu? Nada. Um exagero. Não, nada. Ninguém machucou, ninguém arranhou. Por que o bombeiro ficou tão indignado? Não sei, tem que perguntar pra ele. Teve um bombeiro lá que eu nem vi. Bombeiro é dos meus aí, pô. Tem que perguntar pra ele. Um abraço pro corpo de bombeiro. Não apertou a mão de ninguém, não deu uma corda. Eu não vou desvalorizar o que ele fez, mas foi precaução que eu solicitei. Vai ficar respondendo isso, não vai mudar nada o cenário, né? Alguém me perguntou esses dias, você faria de novo? Não, porque quem é inteligente aprende uma vez, né, na hora que faz. Eu faria outra coisa parecida, né, numa outra oportunidade, com outra escala, para acessar outra frequência. Você fez desse limão uma limonada. E eu estava vendo uma entrevista tua recente, você disse que você também fez uma ação de marketing também, na hora que teve a repercussão, o avalanche de repercussão contra você, tentando, enfim, o cancelamento. Debochar daquilo, que é o cancelamento. Qual foi a tua estratégia de gestão de crise? Quais são os seus princípios basilares na hora de gestão de crise? Energia. Então, estava todo mundo querendo tirar sarro, né? Eu apareci no Fantástico, na Record, na Bandeirantes. Ao mesmo tempo, eu percebi a movimentação. Deixei gravar, foram lá em casa, contei tudo. Só que eu já fiz o branding, né, do produto que eu estava lançando. Tá. Aí eu percebi 1 milhão de pessoas nos meus stories vindo, né, fazer doideira. Eu gravei um vídeo de remarketing falando o seguinte... Falei, você tá caçando a montanha aqui, né? Só que tem uma montanha de lixo emocional na sua vida, você vai clicar aqui e vou te mostrar como é que resolve. Aí a galera curiosa e doida clicou, eu vendi 20 milhões de reais a mais. Pronto. Tá, e por cima, em tese, na tua conta... não é por cima. Mas fica uma nuvem pairando. Mas isso fica na cabeça de quem não cuida da própria vida. Se a pessoa falar, pô, o cara subiu na montanha, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu, então toca a vida. E se tiver acontecido, a responsabilidade é dele. É esse tipo de... Se o Brasil tiver um pensamento assim, ele vai olhar e não vai ficar o dia inteiro caçando notícia. Ele vai ser a notícia. Sabe o que é o problema? O problema é que o brasileiro, ele caça a notícia, mas ele não é a notícia. E ele tem medo de ser notícia. Então é por isso que ele desce o pau na notícia dos outros. Então, isso é no empreendedorismo, isso é em governança, em tudo. Então, deu tudo certo. Só para você ter uma noção, quando a gente desceu, saiu uma nota no G1 assim, 32 turistas se perdem. E nada mais. Só que um bombeiro bateu o olho em mim e falou, Pablo Marçal, vem cá, vou tirar uma foto sua. Eu falei, não. Aí ele vendeu a informação pro jornal. Mó da hora, eu acho legítimo, cara, né? A renda dele é baixa, ele precisa de complementar vendendo uma notícia pro jornal. E aí foi da hora, cara. Que aí, na hora que descobriram o meu nome, saiu em 400 jornais.
Só que é o seguinte, eu tive que pegar a energia, eu não posso ficar só alguém lá falando besteira, né? Nós somos o número 1 em faturamento e infoproduto na América Latina. Então, quando eu vi a tiração de onda, eu falei, então agora vocês vão ver, clica aqui. Antigo arrasta para cima. E deu certo. Arrasta para cima. Agora, a percepção que a pessoa tem é problema dela. Isso parece grosseiro, mas é realista. Sim. Se a pessoa ela realmente cuidar dela, né, e assumir o autogoverno, ela não importa com notícia dos outros, não. Já vamos falar do autogoverno, do governalismo que está virando a sua marca registrada para marca do Brasil. Você está querendo consolidar no consciente coletivo do brasileiro esse consciente coletivo. Porque está errado essa expressão tecnicamente? Não, achei bonito. Achou bonito? É porque é difícil o entrevistador falar isso, a galera não entende o que é isso. Vamos lá, vamos padrão americano. Vamos meter o inglês daqui a pouco aqui. Mas vamos lá. Uma coisa que eu sou um profundo estudioso de figuras políticas desde sempre. Eu faço imitações desde os 8 anos, eu acesso a psicologia desses personagens. Ah, foi você que estava na casa do Temer? Não, sua notícia. Eu que estava lá junto com o André. Você esteve junto comigo recentemente, tal, tivemos um jantar exuberante, certo? Eu te dei um conselho valioso. Foi muito bom. Foi Loé? Foi ótimo. Tá, então, mas voltando a falar disso. Personagens da política, essas personas, esses arquétipos que cada um representa. Eu tô tendo dificuldade ainda de decodificar qual é a tua. Não vai conseguir, ué. Calma. Já tem alguns indícios. Mas uma coisa, até porque aqui, a gente estamos te conhecendo, você está se apresentando em programa. Obrigado pela oportunidade. Quero te perguntar o seguinte. A política você tem que traçar um contraste mais nítido e claro possível contra os seus oponentes. A lei ABC da política, 101, como os americanos falam, é você realmente antagonizar um polo e você mirar sua artilharia nele. Você quer inverter essa lógica. Por que e como você pretende fazer isso? Como é que você acha que isso vai te render dividendos eleitorais ao não polarizar com os seus adversários? Então, eu estava ali agora no Rio de Janeiro falando com a classe de juízes, de vários sindicais patronais e tudo. E aí eu fui contar essa história. Eu sou piloto de corrida também, ou melhor, estou, né, que eu não vou seguir carreira. Boa. E quando você vê um país que está puxando para a esquerda, é como uma roda de um carro de corrida que está desalinhado. Isso vai tirar a velocidade do carro. A gente ficou 13 anos desalinhando esse carro com extremismo, e esse carro ficou puxando para a esquerda e gasta o pneu tudo. E além de perder a velocidade. Só que agora a gente está com esse carro puxando muito à direita. O carro está praticamente parado, ele não está ganhando velocidade. Então, se você ficar de um lado ou de outro, assumir essa polarização, além de ser faccioso esse tipo de movimento, isso vai paralisar o país e vai criar uma ruptura institucional. Então ninguém está falando de crescimento de país, está falando só de eu não concordo com o que você fala, isso não interessa. Eu achei interessante a maioria do público que estava lá, né, os presidenciáveis estavam palestrando lá. Eu achei muito interessante quando eu contei esse caos para eles olharem. Quais eram? Quem que estava lá? Eu não sei os nomes, eles não me conhecem, eu também não conheço eles, eu estou conhecendo eles agora. Mas os presidenciáveis estavam lá, o Santa Cruz, que está pelo Podemos, o Luiz está lá, O Luiz estava lá? Não sei se ele estava, não cheguei a ver, que eu só entrei na minha palestra e saí. Eu encontrei com o Santa Cruz, que é o general, sim, ex-ministro. Santos Cruz. Eu tinha falado o quê? Santa Cruz. É Santo, do mesmo jeito, é esse mesmo. Eu arranquei um sorriso dele. Não é possível. Arranquei um sorriso dele. O cara... A galera falou, você desbloqueou. Mágicos mesmo. Mas vamos lá. O Janones, até falei com ele por vídeo chamada, também está lá, deputado. O Ciro, né, tá com Covid. Mas eu tava lá presente como, rapaz? Eu tava lá com você? Covid, ele apareceu lá por vídeo chamado. Daqui a pouco eu já vou te dar uma traulitada aqui. Repare bem, só um pouquinho que o que é teu tá guardado, tá? Mas pera lá, me explica de novo. Como é que você pretende, agora que você tá fedendo a leite aqui ainda, tá acabando de entrar, tá calçando a chuteira aqui agora, já quer sentar aqui para jogar Champions League contra a gente? Pera lá um pouquinho, porque macaco velho não pula em galho seco. Eu quero te perguntar o seguinte, como é que você vai se destacar no meio de tanto peso pesado e titã da política? Olha, se for perceber, os grandes nomes da computação começaram em garagens e os grandes não estão nem aí hoje, né? Uma empresa gigantesca de telefonia que você já usou provavelmente, a Nokia, nem existe mais. Mas o cara que saiu da garagem, o pequeno, o Steve Jobs, revolucionou tudo, né? As ideias, o sêmen e as iniciativas, as ações, a semente também, começa tudo pequeno.
Então, assim, não sei o que adianta alguém ser grande e não conseguir lograr êxito em ser o presidente do Brasil, como se estivesse repetindo a segunda série 4 vezes. Né? Tem candidato que vai repetir a 6ª vez. Então, você falar que é político, o máximo que você tem de vantagem em relação a mim é que você é viciado em alguma coisa da política. Eu tenho uma grande vantagem, eu não tenho vício político. Toda hora alguém senta e fala, nossa, a gente vai doar milhões, eu não quero ser seu escravo. Quanto que vai custar isso? Ah, eu quero a cadeira tal, não interessa. Uma coisa eu posso falar para todo mundo, né? A gente não precisa de dinheiro e tem um problema. Eu não vou sentar na cadeira de presidente do Brasil devendo nada para ninguém. Se tiver que dever, hoje mesmo eu estava vendo, o fulano falou que está com você. Eu falei, então tá comigo, o que custa isso? É a pergunta que eu estou fazendo, né? Eu já tenho trânsito dentro do parlamento já há alguns anos, né? Eu não mostro nos stories, mas a gente está bem relacionado dentro do parlamento, né? Na nossa casa legislativa bicameral. E, cara, acho que a chance do país de avançar, de alguém apontar uma proa diferente, não sendo alguém que veio da política, mas que exerce política de forma privada, gerando emprego, gerando renda, sem conversa fiada e sendo bem direto, isso vai incomodar muita gente. Eu acho que é uma grande chance, é um portal que se abriu sobre o Brasil, talvez não abra de novo nas próximas décadas. Você tem uma brecha inédita aí para tentar se cacifar e se consolidar, aí, porque tem realmente um eleitorado órfão aí que ninguém conseguiu realmente capitanear esse movimento que está solto aí. Mas vamos lá, tá tudo certo. Deu uma Pablo aquecida Marçal, agora. presidente da República, 39º presidente da República Federativa do Brasil, Pablo Marçal. Você está subindo a rampa, está gozando ali do prestígio, lua de mel, aquele momento onde você precisa aproveitar esse respaldo do crivo popular para poder ir adiante com a sua agenda. E aí, quais são as suas 3 prioridades máximas nesse contexto? Infraestrutura, mudança de mentalidade, digitalização do país. Você pediu só 3? Agora eu vou te pedir para elaborar um pouco as 3. Sem infraestrutura o país não cresce. A gente precisa, nos próximos 10 anos, de ter pelo menos uns 2 trilhões de dólares de investimento em infraestrutura. Hoje o Brasil tem 20 mil obras paradas. E vocês não vão me ver nesse processo eleitoral criticando nem Luiz, nem Messias. Eu não vou criticar pessoas aqui, mas política eu vou só fazer perguntas. Pergunta para os seus candidatos ou pré-candidatos por que tem 20 mil obras paradas, aprovadas, com dinheiro no caixa. Por que esses caras não dão conta de resolver isso? Parece que eles não têm talento para isso. Eu não sei explicar o certo. Por isso que a gente tem que fazer pergunta para eles. A gente tem 100 mil projetos aprovados e tem a vinculação do recurso e os caras não saem com isso do lugar. Nesses últimos 4 anos, pergunta para o governo federal quantas obras originais que ele conseguiu fazer nesse período. Isso é pura verdade. Não fez. Então, assim, você está com raiva? Não, questionando política. Pessoa, para mim, não faz sentido. Hoje alguém mandou na caixinha de pergunta no Instagram, aproveita para seguir lá, para marcar um. Marcal. Marçal, mas lá é Cal. Eu vou votar no Messias porque eu amo ele. Aí eu deixei, né, a pergunta da pessoa e eu escrevi, eu amo o Brasil. Acho que é hora de você deixar de amar político, amar partidarismo e começar a amar o país. E mesmo que você às vezes não concorde, você tem que pensar assim, eu vou pensar dessa forma pelo meu país, pelo crescimento desse país. E eu quero te falar algo, até 2032 nós seremos a nação mais próspera da Terra. O governo não dá conta de fazer isso. Ah, não dá? Não dá. Agora todo mundo junto dá. Se a gente tiver um pacto, se eles desistirem com esse negócio de direita e de esquerda, essa onda de Revolução Francesa, porque isso é doutrina de Revolução Francesa, 200 e tantos anos, 223 anos, salvo engano, que a gente vem com essa conversa de esquerda e direita. Isso só vem quebrar uma nação, a gente tem que mirar isso aí pro alvo. Não é querer ser melhor do que quem faz isso. Pra você ter uma noção, 30% hoje do país está num extremismo, ou de esquerda ou de direita. A boa notícia é, eles não vão mudar. Agora, 70% do país que entender a mensagem que eu estou passando, a gente consegue carregar essa máquina e fazer esse país decolar. Inclusive, é um dos poucos países com essa dimensão que não conseguiu crescer em relação a PIB, está realmente estagnado na última década. É o único dos BRICS que não despontou. É o único do BRICS que está de brinks. Que está de brinks. É o único. Olha o cara, chegou chegando. Mas, Paulo, em relação a exatamente esse seu projeto, essa sua ideia que você está traçando em termos de digitalização do governo, onde é que passa isso exatamente? Qual é a necessidade disso de fato e como é que dá para aplicar? É assim, o número que vai deixar todo mundo impressionado em relação à digitalização é a defesa cibernética.
tanto a americana quanto a brasileira. A americana gasta 5 bi de dólar, ou seja, 25 bi de reais por ano para defender os dados, só para defender, ok? O Brasil gasta 19 milhões de reais. 19 milhões eu gasto para fazer um aplicativo. Um aplicativo para rodar MVP, entende? Então, assim, ou a gente não tem dados nenhum, que é isso que eu já sei, ou então a gente está na era das cavernas ainda, na informatização do país. Aí alguém fala, nós avançamos demais. A gente é muito lento para avançar, sendo um país, né, que já alcançou, hoje está em 13º lugar no PIB nominal mundial. Já chegamos em 5º lugar, já mostramos que o que eu estou falando não é impossível. Na época do Luiz, no caso, não, muito mais atrás. Na época dos commodities, né? Commodities, sim. A gente teve uma explosão de commodities, alguém sentou numa cadeira e levou a fama. Depois que a fama caiu, o governo era ele ainda e ele começou a despencar. Então, assim, se quiser dar os parabéns porque ele estava na cadeira, parabéns para ele. Agora, o parabéns seria de verdade se ele tivesse saído e deixado nessa posição, não conseguiu. Aí a sucessora também não conseguiu. E o atual presidente, ele tem feito 100 milhões de pessoas não conseguirem nem comprar comida. Hoje vai ter que encostar os carros por causa de combustível, né? Mas fazer o quê? Vamos chegar já em detalhes sobre isso. Vamos. Mas, Pablo, você falou que você... assim, renega... Você não quer que eu explane melhor a questão da digitalização, que eu acho que é importante. Também, bem lembrado. Ficou um ponto sem nó, então... Universidade Federal Digital. Tem pelo menos 50 profissões do futuro. Hoje a gente tem 68 universidades federais no Brasil. Não vai ter nenhum curso que já tenha na faculdade física. A faculdade Federal Digital é para essa era tecnológica e disruptiva, onde a gente pode pegar um brasileiro que, né, terminou o ensino médio, ele sem burocracia, sem vestibular, ele pode ingressar na Faculdade Federal Digital, que é menor, só que isso dá uma instrução para ele avançar, né? O Brasil tem uma perda gigante, a gente tem uma evasão escolar gigante, mas a conclusão, né, de pessoas que se formam na academia, ou que a gente chama aí o ensino superior, é ínfima. Hoje, de 214 milhões de brasileiros, salvo engano, são 17 milhões que são formados. E isso representa no caixa um estrondo. Por quê? Porque quem tem mais instrução recebe mais, produz mais. Então a gente tem que pôr essa galera para pegar instrução e entender, né, que, pelo menos no mercado mundial, falando de tecnologia, nos próximos 10 anos, pelo menos 300 profissões que são meio vão deixar de existir. E, de novo, vocês querem que o Brasil espere 10 anos para começar a ver essa fuga dessas profissões, ou por que a gente já não começa a se antecipar? Mas a gente deveria se antecipar, na minha opinião, queria ouvir a tua, porque eu tenho uma amiga pessoal minha que é professora na rede pública do Rio de Janeiro. Sim. A gente ouve toda hora que chegam candidatos na época de eleição, sempre batem nessa tecla da digitalização do ensino, da inserção dos alunos no século XXI, as melhores práticas, acesso às melhores tecnologias. Mas eu lembro uma coisa que me marcou, assim, deixou uma marca, assim, perene na minha cabeça, Paulo, que foi, ela falou assim, como é que eu consigo pensar nisso quando o meu principal problema, antes de qualquer coisa, é o piolho na cabeça dos meus alunos? Sim. Então é uma questão mais elementar desde mas o piolho... poder entrar no trilho. O que você acha? Isso aí volta lá em infraestrutura. Porque se você não tem saneamento básico, você vai ter todo tipo de problema, né? Até de nutrição. E aí tem evasão escolar, e só infraestrutura. Se você for pegar os 5 principais assuntos hoje do país, qualquer assunto que você for tratar separadamente, você vai ter que multiplicar ele em 5. A economia multiplica sempre por esses 5, a educação está nesses 5, a infraestrutura está nesses 5, essa informatização está nesses 5. Então, tem umas 5 vias, né? A gente tem umas 40, mas as principais não tem como você falar assim, eu vou tratar por aqui, tem que tratar de tudo. O piolho não impede eu de criar um negócio, né, de gente que não tem piolho. Então, é um problema para cada escala, para cada degrau da sociedade. Então, cada perfil de brasileiro tem 12 perfis. Inclusive, eu criei também, mostrando o governalismo, esses 12 perfis de brasileiro. Se você, por exemplo, prosperar, você trabalha para alguém hoje? Eu estou aqui focado na minha carreira. Mas você cresceu? Sim. Você faz a gestão da sua carreira. Perfeitamente. Você trabalhava onde antes? Na Jovem Pan, no Pânico. Jovem Pan, no Pânico. Aí o que você fez? Você trabalhava para alguém, sim, para um empregador. Agora você trabalha para muitas pessoas. O Brasil cresceu por sua causa, sabe disso? Opa! Então, pela renda que você está gerando e empreendendo, você está colocando várias pessoas aqui no seu estúdio para trabalhar com renda direta e indireta. Isso é verdade. E o Brasil só cresceu por sua causa.
por minha causa. Aí, pessoal, concorda, né? Todo mundo concorda, né? Pô, aí Mas esse é o lance. Valeu, rapaziada. E é isso que a gente tem que fazer como país. O governo que fica com a parte, né, da produção, ele não dá conta de fazer o país crescer. Ele dá conta de administrar esse consórcio compulsório chamado imposto para retribuir para o coletivo. Sim. Então, Haveria de ser assim. Nem então, sempre mas assim. isso é só uma ajuda, isso não é a resolução do problema. O problema que resolve somos nós. A gente tem que colocar na educação, desde pequeno, o ensino a empreendedorismo, a investimento, a finanças, a família, cara. Aí alguém fala, mas como que a gente vai ensinar a família? Fala, calma, amigo, a família é um batalhão. Dependendo do jeito que a pessoa acredita que é a família ou não, ela tem que pensar o seguinte, eu tenho que honrar esse povo, eu tenho que prosperar por causa dessas pessoas aqui dentro da minha casa. Sim. Então, se a gente aprender isso, né, que a tutela hoje é do Estado, eu também vou discutir isso mais para frente, que a família que quer ensinar os filhos, eles têm que ter esse direito também. Eu vi o Biden falando uma atrocidade essa semana que... Qual foi? Eu vi um pré-candidato validando, né? A mesma linguagem, né, os dois. Falar o seguinte, que o aluno na escola não é dos pais, é do professor, é do Estado, Sim. Ele falou isso. E isso é plenamente uma besteira. Porque você é o tutor real, você é o governante dos seus filhos até eles se desvincularem da sua célula familiar e criar deles. Ou se você fizer um acordo ou deixar, ou se eles quiserem sair antes, é problema deles também. Mas quando a gente entender as bases do funcionamento de uma nação, a gente vai começar a prosperar como povo, como nação. Pablo, eu vou te falar, eu tenho a pouca vivência, mas vivência intensa que eu tenho na política me ensinou uma coisa. Na política, nunca duvide do impossível, porque às vezes ele é o mais provável de acontecer. Sim. Às vezes ele é o mais provável de acontecer. Mas a política, o passado é prólogo, né? Vai te deixando lições e você vai se apoiando nesses exemplos bons e ruins de como projetar teu futuro da melhor forma. O Brasil tem e segue tendo que lidar com essa erva daninha do salvador da pátria. Sim. E aí isso acaba atraindo uma massa de militantes fanatizados que começam a acirrar nós contra eles. Baita problema que a gente ainda tem que lidar. Como é que você pretende, com esses seus dotes de comunicação, eu sinto que você tem uma comunicação também direcionada à sua base também para, sabe, consolidá-la no teu entorno, e as pessoas daqui a pouco, se há que já não tem, com certeza tem, estou aqui prestigiando a gente, as Marsaletes, Marsalminions, como é que você está pronto para botar a linha de corte aqui que você renega esse tipo de idolatria incondicional? Cara, primeiro, idolatria é pecado, né? Quem quiser promover isso, promova, isso é prejudicial para o cérebro, para a alma e para o espírito. Então, uma pessoa que promove esse tipo de coisa, ela tem uma insegurança na essência dela, e na identidade dela e no propósito dela. Pra você ter uma noção, o Deus vivo do Velho Testamento, ele proíbe a idolatria contra ele mesmo, ó, pra você ver. Contra. Ele fala, você não pode idolatrar, então você não pode nem fazer imagem, escultura, nem para representar. O tanto que eu levo a sério quem é você que eu fiz imagem e semelhança minha. Então não tem esse negócio. Vão colocar esse mote, isso aí é o papo, tem isso, não tem. Eu ensino as pessoas... Líder de seita, já estão falando. Aceita tudo, cheque, cartão, a gente passa tudo. Só que agora eu sou um homem público, vai ter que fazer de graça o negócio, né? Alguém fala, nossa, o que você está vendo de vantagem em ser presidente? Agora nenhuma vantagem. Alguém falou, poder, mas meu telefone eu sento na mesa que eu quiser, eu chamo uma pessoa que me liga na outra, qualquer lugar do mundo, então não vi vantagem ainda. Mas eu vi. Alguém que não vê vantagem nisso, o povo pode ter muita vantagem. Uhum. Então, isso é engraçado do seu jeito. Eu gosto. É porque não dá pra saber se tá imitando. Tá o quê? Tu tá de olho em mim aí, pô, Marcelo? Tô de olho. Eu acho que você pode ser um grande ministro. Tu quer minha cadeira, né? Não, eu acho que você pode ser um grande ministro. Vamos tomar essa porra aqui, pô. Vamos tomar uma água de coco em Manabancuba juntos? Não, água só trancada, não pode. Tu já esteve comigo antes? Já. E eu disse o quê? Eu te fiz uma pergunta um dia. Esqueci, pô. Tô com eu te fiz uma pergunta. Qual era o legado que você queria deixar pro Brasil? E a sua resposta me incomodou muito. O que eu disse? Que você não queria deixar legado nenhum, você só queria que o PT não voltasse. Ali eu vi que você já tinha cumprido sua missão. Mas aí vou aproveitar. Para mim, tá mais do que escancarado nessa altura do campeonato, Pablo, que não é mais uma tese de nicho ficar falando em bolsopetismo. Além da retórica, da perfumaria toda, na ação prática concreta da base bolsonarista, se assemelhou demais com o comportamento petista. Mas isso quando você é extremista, você pode ir para qualquer lado. Esse é um comportamento cerebral. Você vai criar um povo fanático, um povo que te dá um cheque em branco. E isso é um passo para o totalitarismo. E aí tem gente que fala assim,
Não, isso não é possível. O Hitler, por exemplo, era um cara de partido comunista, mas ele era de direita. Aí um monte de gente vai me xingar agora. O que você está falando, amigo? Olha o corte aí. Ele é conservador. Era um Hitler? cara... Sim, a sua cara é engraçada. Todo mundo não entende isso, porque ninguém aceita. Ninguém quer ficar com o filhote. O cara é de partido comunista e põe o comunista para correr. Ele mandou Antônio Gramsci sair correndo, era um cara de esquerda. Mas em prol da raça ariana, ele falou, vamos perseguir quem é mais próspero que a gente. Sempre a perseguição vai ser com os mais prósperos. Por que ele perseguiu os judeus? Porque enquanto estava a tropinha lá, toda, né, da Alemanha tomando sopa na rua, os negócios dos judeus estavam funcionando. Aí o cara olha, por que esses caras estão desse jeito? Peraí, vamos avaliar. Aí não, eles que estão atrapalhando a gente. Aí quando você vê, cara, tem o lindo e belo e puro conservadorismo. Eu acho muito bonito, cara. A gente usar a ideologia nossa para criar extremos, só que isso vai rachar a nação. Numa cultura multimilenar judaica fala o seguinte, que um reino dividido em si mesmo, ele não vai existir. E o Brasil está caminhando para isso. A gente não cresceu por causa disso. A gente está na média, abaixo da média de crescimento mundial, mesmo com pandemia. Não foi o mundo inteiro que teve pandemia? Sim. Por que a gente está abaixo da média mundial? Alguém vai falar, não, porque o parlamento não deixou o Messias governar. Mas não ficou 27 anos lá no parlamento? Não tem amizade com todo mundo? Eu não fiquei lá nem um dia. Todo? Não então, eu não fiquei... Só Ciro Nogueira, Valdemar... Eu não fiquei lá nem um dia e ter amizade com 100 e poucos deputados. Não fiquei lá nem um dia. Não fiquei lá, só como aluno de direita em 2005. Né? Um aluno de direito. Eu visitei a casa em 2005. Eu tenho amizade, eu tenho acesso. O que você tem que construir é o seguinte. Põe uma direção para o país. Foi brilhante, conseguiu tirar o Luiz de lá, mas essa missão não precisa mais, cara. A gente precisa de alguém que peita esse país, que tem coragem, tem humildade, que cala a boca, que sabe fazer pergunta, que pensa 10 vezes antes de falar, que não cria ruptura institucional. Sabe qual a pergunta que eu mais recebo no Instagram? Qual é? O que você vai fazer com o STF? Tá aqui meu compromisso. Eu vou fazer o STF, que nem é atribuição do presidente da República, mas eu vou ajudar a trazer o respeito que eu tinha. Quando eu fui lá como aluno, eu lembro o respeito que o STF tinha. Qual ministro que ainda está na corte atual que você interagiu na época? Algum? O Sepúlveda pertence, eu lembro, no Senado, não tá, faz tempo que saiu. Eu lembro que no Senado eu conversei com a Heloísa Helena, faz tempo, né? Tá soltando os cachorros em cima do Lula. Mas sabe o que é o negócio? Ano que vem tem 2 vagas pro STF. Sim. Coloca gente que não tá nem aí pra esse negócio de esquerda e direita, isso é uma coisa que eu já deixo compromisso, né? Com os senadores que vão fazer essa batina e tudo. O cara falou que é de esquerda e de direita, eu falar assim, eu não quero nem ouvir seu currículo. A gente não quer, não precisa disso. Eu quero gente pragmática, gente que ama produtividade, gente que quer fazer o Brasil acelerar. Já deixo meu compromisso. Ah, o cara da religião tal, eu tô nem aí. Eu quero saber o seguinte, esse cara quer ver esse país crescer, eu quero sentir o coração dele em chamas. Que é um cara terrivelmente pragmático. Pode ser mulher, pode ser homem, pode ser alienígena, pode ser o que ele quiser. Desde que ele não venha com essa conversa de extremidade, entende? Eu vou te ser sincero, eu acho que é uma meta louvável. Sinto que isso é uma pauta cara para você, de tentar romper isso, sabe, desprogramar as pessoas de ficar olhando tudo através dessa ótica. Eu já Mas acho que é um pouco do wishful thinking também. Porque de quê? Wishful thinking é você meio, sabe, um desejo meio ingênuo de achar que isso realmente vai desenfeitiçar todo o povo, que essa armadilha que já está posta. Não, peraí. Por onde passa esse... Mas eu já te falei, isso não é um desejo, não. Isso aí já é real. 30% da nação não vai sair disso, é um processo cultural. Eu não estou querendo desenfeitiçar quem está feitiçado, não. Eu quero pegar os desanimados e falar para eles, se você não levantar, esses caras vão arregaçar com os pais. E é o que mais tem por aí. Amigo, tem 70% dessa nação brilhante que não está nem aí para esse assunto. Você pergunta para uma pessoa, você está com fome, você é de esquerda ou direita? Interessa, eu quero comida. O que está sem emprego, o que precisa de linha de financiamento empreendendo, o agropecuarista, a família produtora rural. Pergunta esse trem de esquerda e direita. Tô nem aí, cara. Não. Eu não quero desenfeitiçar ninguém. Eu tô fazendo um chamado aqui, um socorro. A nação está pedindo socorro. Eu quero que você, que não faz parte dessa onda, de puxar o carro de corrida nem para a esquerda nem para a direita, fale assim, ó, eu quero o país. Qual que é a nossa ideologia? Liberdade. Qual que é o nosso manto sagrado? A bandeira do Brasil. O que a gente quer? Prosperar. Aí alguém fala, mas nem todo mundo vai prosperar. Quem não quer, fica lá na turma que não vai prosperar, mas não enche o saco de quem quer prosperar.
Esse é o lance, isso aqui tá queimando dentro de mim, cara. Eu preciso de achar mais outro brasileiro que tenha a mesma coisa, só isso. Achou dois, começa a quebrar o pau no país. Véio. Um grande brasileiro, Pablo, era o Ariano Suassuna. Você chegou a conhecer ele. Ele tem uma frase que é o seguinte: o pessimista é um chato, o otimista é um tolo, bom mesmo é ser um realista esperançoso. É uma frase que eu também tenho me apegado muito, e o que você está dizendo, as linhas mestras, são atraentes, fazem sentido. Nada no contra meio dessa jogada toda. Nada contra a declaração dele, mas eu prefiro uma declaração de um poeta comedor de piqui lá de Goiás. Mas vale os que fazem do que os que ficam ensaiando, os que ficam tentando, porque os que tentam não conseguem. E o poeta lá de Goiás, comedor de piqui, chama Marçal. Eu conheço mais gente que tem resultado por fazer do que gente que fica ensaiando ou poetizando o Brasil ou achando que é um desejo. Funciona comigo, funciona com milhares de pessoas, e eu sei que se você pelo menos tiver um ouvido, e esse ouvido chegar no seu coração, você consegue entender o que eu estou falando. Tem que bom, basta. É uma hashtag. Vocês estão assistindo? Se não gosta de mim ou não gosta, mete uma hashtag aí, escreve assim, ó, chega desses dois. Se a gente não fizer um pacto nacional, se a gente não criar uma unidade, se a gente não tiver de fato comprometido com o crescimento dessa nação, a gente vai pagar caro. E quem vai pagar caro são as pessoas que não têm condições. Vocês vão saber disso. Você tem essa indignação, muita gente compartilha dela. Agora, uma coisa que seus detratores têm falado, agora que você está na arena, tem que preparar, porque vai lá, o chumbo é grosso. Arregaçar. É que falta carne no osso. Falta carne no osso. Significa que talvez as suas propostas ainda estão ausentes de uma linha programática concreta. Sim. Tudo é uma construção, tem tempo, mas o nosso último presidente era totalmente voltado a Deus, pátria, família, e falava em abstrações, e chegou lá e não entregou nada. Traiu sistematicamente tudo que prometeu. É natural que você fique receoso e pensando, talvez seja o momento que as pessoas estão buscando mais experiência administrativa, alguém que já tem um lastro comprovado, um retrospecto. Você tem um retrospecto na iniciativa privada. Como é que você equaliza isso daqueles que estão te acusando ainda de estar um pouco vago nas suas propostas? Me fala uma coisa, qual que é o pré-candidato que já tem um programa de governo pronto? Você sabe falar? Projeto Nacional de Desenvolvimento, rapaz. Vem de longe, 38 anos de vida pública, estudei com Mangabeira Unger, lá em Harvard. O problema Você é que... lá defendendo o coco bambu, aquele vagabundo. Pera lá, pô. Esse é o problema, ninguém cai nessa conversa. Mas o Ciro pode gostar ou não, pode criticar ou não, até. Então, só que é pro feudalismo, é pro século XVII, pro coronelismo, não é pro Brasil que a gente tá querendo levar. Suas propostas não são concretas. Amiga, eu fui o último a chegar na corrida. Eu vou passar as próximas 12 semanas, a partir de segunda, falando dos 12 pilares do país. Eu quero ver algum pré-candidato falar disso. Sabe como é que faz um programa de governo? Paga alguém técnico que entrega, você finge que decora e fica todo mundo sendo enganado só para registrar no TSE. As propostas estão vazias. O Brasil tem 19 mil problemas. Vocês querem que o pré-candidato ou candidato à presidência seja um Michaelis, um dicionário, que seja um léxico, que ele seja um lexográfico e que ele saiba a resposta de todas as coisas da Terra. Tem um problema muito sério acontecendo nisso. Toda hora alguém fala, mas o que você acha disso do quarto programa de incentivo? Eu falei, conta pra mim o terceiro, o segundo, o primeiro, que eu não sei nem qual é ainda. Vocês têm que dar tempo ao tempo e vocês têm que aprender uma coisa. Quando eu falo vocês, nós, o povo, aprende o jogo. Esses caras, eu peguei todos os programas de governo de 89 até agora. Esses caras só fingem que vai fazer, não faz nada. Não vou prometer. Por exemplo, eu te falei de Faculdade Federal Digital. Eu não vou prometer, eu vou rodar um MVP e vou falar no meio da campanha assim, ó, segundo dentro da legislação e tudo. Você quer ver como é que funciona? Clica aqui, é de graça. Faz um curso aí pra você ver o jeito que é. Vai estar aberto pra você testar. Eu não vou prometer, vamos fazer, eu vou mostrar, isso aqui já tá feito. Se eu falar, vamos fazer cidade inteligente, eu sou loteador, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um loteamento meu, que eu não preciso de burocracia nenhuma, eu vou fazer lá uma mini cidade lá, dentro da campanha. Inclusive, você vai me ver mês que vem ou no outro mês, eu vou estar lá na África, num projeto que eu já estou há 2 anos construindo uma cidade com várias pessoas e instituições, e vou mostrar para vocês como é que constrói 40 casas ecológicas em um dia. Aí vão ficar puto, porque sempre tem que ficar puto com quem produz. Por que não está fazendo no Nordeste? Você não vai ver eu fazendo no Nordeste, porque não pode fazer na campanha eleitoral, né? Mas lá não tem problema, vou fazer lá porque é um projeto que não para. Aí alguém fala, mas por que você não faz no Brasil? Faz você onde você quiser, rapaz. Eu segui meu coração, eu sempre vou seguir o que meu coração fala. E eu só tô aqui tomando pancada por causa do meu coração. É hora de você ir lá e assumir isso, que o país não quer essa galera. Então, sim,
Vocês querem um negócio concreto? Eu posso chamar minha editora inteira, chamar meu time técnico, falar, escreve um negócio e entrega em 24 horas. É uma balela. Você não consegue sentir as pessoas, é hora de rodar o país, é hora de ouvir pessoas em todos os lugares. Nós temos 5.570 municípios. A gente tem 26 estados, mais o Distrito Federal. Isso aqui, você falou aí, o 39º presidente, já são 40 presidentes passando, acho que é o 40º, você falou 39º, mas acho que é 40º presidente. Sabe, a gente tem um... Enfim, irrelevante, mas por favor, segue. Você é um cara inteligente emocionalmente, pelo seu comportamento agora. Eu preciso de brasileiro assim para tocar o país. Como? Eu Você precisa de gente assim? Opa! Eu preciso de gente não, eu preciso de brasileiro que consiga governar assim, sabe por quê? Se você não tivesse... frieza, você disse? Não. Quando eu te falei sobre o dado, que eu questionei seu, que eu posso estar errado ou você, sim, você foi indagar, mas você percebeu, é irrelevante. E você deixou de lado. Pega um extremista para você ver. Ele ia gastar a próxima hora. Isso. Aí você falou que falta carne no osso, mas você é um cara que tem essa visão. Agora, pode ser. Quando Deus criou Adão, ele não criou Adão pronto. Você acha que Adão tinha um umbigo? Qual que é a sua visão? Aí me falta a compreensão para bancar isso. Se o Adão tinha um umbigo, presumo que sim. Mas ele não nasceu de mulher, como que ele tinha um umbigo? O umbigo não é um ferimento de alguém que sai de dentro de um útero? Aí começou aqui na Vortex do Marçal. Realmente eu já percebi que você faz essas perguntas, mas é uma boa provocação sua. Não, isso é só uma pergunta. Se você começar a fazer perguntas, você vai descobrir coisas novas. Isso é verdade. E não precisa de olhar num programa de governo, tá em Gênesis 1 lá, é só ler. Qualquer pessoa que fez o MEC dá conta de entender que não tem. Entende? Aí parece que alguém tem que ser... Eu não tô te dando um assunto. Claro. Não, é porque assim... Eu também... chega dessa conversinha... Eu só tô te falando o seguinte, eu coloquei você num assunto que você é inseguro, nitidamente. Por isso que você não quis nem fazer graça, nem piada, você não imitou nem o Silas Malafaia, nem ninguém, você é inseguro. Você imita algum pastor? Eu imito o Silas Malafaia. Imita aí, ué. Mas isso aqui é um cara que tá realmente se perdendo todo, tá me chamando de inseguro, meu irmão. Porra, senta no pudim, rapá. Tu tá achando o quê, rapá? Tu vai ficar aqui, chega no estúdio Deixa eu te perguntar, e vai chamar de inseguro o host? Por que você apoia o Lula e agora você apoia o Bolsonaro e tem possibilidade de você me apoiar quando eu começar a crescer de verdade nas pesquisas? Onde é que você tá tirando isso, meu irmão? Tá inventando isso de onde? História da carochinha. Eu apoio o Lula onde? Eu tenho uma foto aqui. Recente? Não, na época que ele era presidente. Para presidente eu vi você apoiando. Aí realmente, olha, aí você tá inventando coisa tua aí. Mas qual foi a tua jogada aqui de tentar... É para te mostrar o seguinte, é que vocês vão fazer isso, quando eu falo vocês, você não é da mídia mainstream, né? Você não é da mídia poderosa, você é independente. Mas a mídia faz isso, vai continuar fazendo isso e por fazer isso, a gente coloca um ônus nas pessoas que estão aqui para começar algo e trazer algo diferente. O que eles vão fazer? Você tem que ser perfeito. Uhum. Então, você vai ler todas as notícias ao meu respeito. Tudo bem. Ao invés de falar o que eu faço, já começa trazendo a imperfeição, o caso da montanha, o caso não sei o quê, porque é uma guerra de narrativa. Eu vou te falar uma coisa. Eu te mostro nos próximos 50 dias, tem 19 mil problemas na nação. Eu vou mostrar para todo mundo. Esse número, 19 mil, é hipérbole sua ou é um dado? Não é um dado ainda, né? É uma informação com base em algo. Eu já fui consultor de empresa. Tá. Se eu chegar na sua empresa aqui, eu acho 300 problemas, num tamanho desse aqui, ó. 300. Aí você fala, não é possível, eu acho 300 problemas. Eu já fiz isso demais. Então você pensa, numa empresa pequena tem 300, imagina numa gestão com um país do tamanho de um continente, 16 mil quilômetros de fronteira, com esse tanto de problema internacional, interno. Meu Deus do céu. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que perguntar para as pessoas, você tem capacidade? Pergunta isso. Você tem energia? Eu tenho energia que nenhum dos candidatos tem. Nenhum deles. Tem os dois mais novos que têm essa energia. Então assim, eu não quero dominar a sua entrevista, mas eu quero deixar bem claro uma coisa. Vai que é tua. Eu estou pronto para servir e transbordar nessa nação, gente gostando ou não. Eu tirei minha vida para isso, eu já estou levando... em 15 anos é a primeira vez que o meu faturamento das minhas empresas cai, porque tem gente achando que eu estou aqui para aparecer. Deixa eu te falar, eu decidi virar um homem público, não é para salvar a nação não, é para ativar brasileiros. É para fazer brasileiros como você, que deixou o seu emprego lá na televisão e começou a prosperar. Eu já cansei de fazer isso, eu já estou construindo isso há anos. Então, eu só quero contribuir. Se o Brasil não quiser, continua com esses dois, continua com esse lifestyle que deve estar maravilhoso, de gente que tem limitação e não quer abrir a mente.
Eu vou fazer uma pergunta para você e não vou te entrevistar mais, aí você volta a me entrevistar. Boa. Seguinte, Manda bala. me responde uma coisa. Você acha que o Messias e o Luiz, eles estão abertos a mudar a mentalidade deles como pessoa? Só essa é a resposta que eu queria. Evidentemente não, porque... Então o Brasil não muda. Não, já tá bom. Você já falou evidentemente não, já é o suficiente, já está decretada. Não, porque são intransigentes, são tribais por natureza. É isso que vocês querem. Vocês querem, pela gestão do medo, evitar um ou outro. E aí o que você faz? Você faz uma coisa bem simples. Você põe gente que não está aberta a mudar a mentalidade, o país também não vai mudar. Desculpa ter assumido aí. Nada, toca o barco aí. Como eu disse, você é uma espécie peculiar nessa fauna política brasileira e o pessoal está te conhecendo agora com tem um ineditismo carregado na sua candidatura. Você se mira em algum exemplo bem-sucedido recente dos tais outsiders? Não. Você se considera um outsider da política? Eu considero um cidadão que realmente fala a verdade e está afim de ajudar. Só isso que eu considero. Tá. E agora, você falou tanto desse descolamento, da realidade dura, crua e nua, que as pessoas estão amargando nos rincões do país, nos centros urbanos, no campo, em tudo que é lugar, de Oiapoque ao Chuí. Estamos falando da inflação mais alta dos últimos tempos, corrói o poder de compra, realmente restringe. Quem paga o pato é o mais pobre. Evidentemente. 100 milhões de pessoas. Taxa de juros já vai numa escalada agora, depois de ter sido baixada artificialmente pelo Guedes naquela jogada no início do mandato. Diante disso, você tem algum assessor econômico na jogada com você no momento? Quais são suas inspirações? Porque lógico que você é um cara propositivo, sabe? Você tem os seus conceitos, mas uma andorinha só não faz verão, Pablo. Você sabe disso. Claro. Você tem alguém já te assessorando nesse tema específico para reverter essa situação? Tem várias pessoas ajudando tecnicamente e elas vão ser reveladas até ao dia da convenção. Boa. Para você que está assistindo, você tem que saber de algo. Não existe candidato agora. Todos são pré-candidatos, inclusive o presidente da República. Então tem um tanto de promessa que todo mundo quer que faça, só que você tem que agradar seu partido, conquistar o coração das pessoas. E lá na data eu vou revelar inteiro o plano de governo, que tem que entregar no TSE, eu vou revelar as principais pessoas e não todas que vão compor o governo. E a gente vai fazer isso junto, né? Uma construção também de um homem. Eu não posso falar, eu vou construir isso, a gente está construindo isso juntos. Eu tenho já palavrado com 12 partidos políticos dos 33, 12 estão comigo desde que eu marque o número que eles pediram para eu marcar nas pesquisas, eu vou marcar, eu vou me posicionar para isso e vai ser um negócio bem divertido. Você tem uma base já consolidada, você tem um acesso assim nas redes sociais também relevante, mas você sabe muito bem, você mencionou isso, que você tem que romper esse descrédito que você já parte em relação às mídias tradicionais, a grande mídia de modo geral, precisa te tratar com seriedade. E você precisa entrar no radar das pesquisas também. Por onde passa isso? Qual é teu plano para valer que você está mirando para fazer isso acontecer? Capilarização. A gente já tem alguns movimentos. Esse movimento os movimentos que a gente tem não vence a eleição, vence algumas eleições, não com cargo majoritário. Mas é o seguinte, a aposta através de brand, eu não vou, a minha campanha é a única que não tem marqueteiro, eu vou gerar valor, eu vou rodar mais que todo mundo, naquilo que eu sou bom eu não vou apostar nisso, né, porque eu já domino, então eu não vou ficar nisso, eu vou apostar naquilo que eu não domino, no corpo a corpo. Então você vai me ver varrendo cidades, chegando em cidades assim, batendo de porta em porta, um negócio bem assustador mesmo. Vou fazer coisas que são antigas, mas de um jeito diferente. Também não vou falar tudo que eu vou fazer, né? Mas um monte de gente que me conhece tá assim, eu tô louco pra te ver no debate. Eu não tô, porque isso aí pra mim tanto faz. Isso não é um ponto positivo pra mim, isso é um ponto neutro. Naquilo que eu já domino, eu não vou gastar energia. Eu vou gastar energia naquilo que funcionou no passado e precisa ser repaginado para ser usado no agora. Então assim, o ônus de ser conhecido é todo meu. Se você for olhar pro meu crescimento, principalmente em rede social, em faturamento e tudo, partiu de criar soluções novas. Eu não repeti, eu não copiei, eu não fiz nada que alguém fez. Eu peguei bases que foram feitas e fui remodificando isso. Eu fui modificando e trabalhando coisas novas. Eu amo fazer teste. Se o brasileiro colocar isso na mentalidade, vamos testar coisas novas, amigo, a gente avança muito rápido. Agora, vamos tentar evitar agora só por um segundo avançar rápido e dar um passo atrás. Porque você sabe, já deve estar percebendo também, que uma vez que você está com os holofotes nacionais virados para você, que você está matou no peito essa responsabilidade.
é natural que façam uma devassa do seu passado para tentar te descredibilizar de alguma forma. Isso está no domínio público. Sim. E é uma oportunidade aqui só para você esclarecer para quem está começando a te conhecer. Claro, pode falar. O incidente quando você tinha 18 anos, fruto da Operação Pegasus, o Sim. processo que acabou prescrevendo e não foi processo transitado em julgado, né? Não, foi transitado, ao contrário. Foi transitado em julgado e não prescreveu o processo. A minha, Tá. só a minha, A sua. foi extinta a punibilidade. Ok? Você quer que explique o que é? Eu acho que é válido. A primeira até- coisa é ter um A vídeo. Folha chegou a dizer que foi um dos maiores casos de pirataria da história. Sim. Mas, Sabe? aí pega, aí Não, é difícil. pode falar na política, tudo. quando você começa a se explicar, você está perdendo. Tá, Tem isso. não foi nem a questão Mas- política que isso chegou à tona, Há não. muito Já tem um antes. vídeo do ano passado que eu explico para todo mundo, tem quase 3 horas, você quer saber os detalhes, está explicado lá. Prisões da vida, Pablo Marçal. Mas alguém fala, você é inocente? Fui inocente de andar com gente, né, que não devia. Eu apenas consertava computadores para um cara, que ele era inclusive pastor da igreja que eu frequentava, né, quando eu era adolescente. E aí, amigo, quando eu vi, eu estava dando explicações e tomando um processo de 13 anos. E esse processo, inclusive, ele correu à revelia, eu não tinha dinheiro para pagar o advogado. Sabe quanto que o advogado me cobrou? R$2.000. Eu não tinha. Então, foi uma das maiores infelicidades. Eu olhando aqui nos seus olhos, quero te falar algo. Cara, eu nunca transei com outra mulher, nunca namorei com outra mulher, a não ser que eu casei e tive 4 filhos, a Carol. Nunca usei droga, nunca fumei, nunca fiz nada. Eu queria ser um cara perfeito, mas não consegui. Então tem uma coisinha para manchar assim, vai lá. Você que estiver achando ruim, tudo isso que aconteceu, descubra lá se eu estou devendo alguém, traz a conta que eu pago aqui do meu celular. E você que, eu sei que você que vai pegar no pé disso, lembra que o candidato que você está apoiando, ou ele é da rachadinha ou ele é da rachadura. E aí você pode trazer qualquer conta que alguém fala que eu estou devendo, que eu dou 4 vezes mais. Só tem um detalhe. Quando você estiver fazendo isso, eu quero que você faça o seu candidato a devolver a rachadinha de 30 anos e a rachadura de $1 trilhão que foi tirado do país. Só para vocês saberem, eu não consegui ser perfeito, eu queria ser um candidato perfeito e não consegui. Agora, senhoras e senhores, percebemos aqui um Marçal diferente. O monstro saindo da jaula. Porra, agora sim, tem, Mas que, isso é a tem que verdade. contrastar, pô. Mas isso é a verdade, ué. Política Aconteceu. Não dá para ser só regras de Marquês. Oh, meu Deus, propostas. Eu concordo com você. Ficar pedindo muito plano de governo que ninguém no fim vai ler. A política tem um lado de entretenimento também. E você traz isso. Você traz isso com... Bom saber que você está achando. Essa tua exuberância. Você é um saber cara que você tá exótico. achando. Você é uma espécie exótica nessa fauna, como eu disse. Mas voltando à vaca fria aqui, Pablo, porque talvez uma das marcas mais nefastas do governo Bolsonaro nos últimos 4 anos foi o fato que ele parlamentarizou a despesa pública. Emenda do relator, orçamento secreto. Isso. Emenda impositiva, individual, coletiva e para Por que cima você não pra vira baixo. deputado para ajudar a gente, hein? Você é filiado a partido? Eu não sou filiado, apesar de ter tido vários convites. Eu estou seguindo o meu chamado, a minha vocação e apostando na minha vida no entretenimento. É assim que eu estou tentando realizar o meu potencial Seria artístico. muito bom ter um cara que sabe falar isso aí lá no parlamento, aí, porque vai entrar tanta gente despreparada que precisa de estudar 10 anos para entender só essas 3 coisas que você acabou de falar. Mas mas cada um com seu estilo. Mas eu posso te Cada convencer na caminhada. Não, mas eu digo, objetivamente, com o enunciado da minha pergunta aqui, Sim. o que está errado nela, objetivamente? Isso não foi um caso. O orçamento você não põe na mão do parlamento, coloca um relator para decidir. Você sabe por que ele fez isso? Ele fez isso para conquistar espaço, né? Ficou 2 anos travados, né, por causa de ideologia, que eu tenho que fazer isso desse jeito, e aí não conseguiu governar. Então chamou os caras e falou, toma aqui o orçamento na mão. Isso não faz sentido. Isso aqui o presidente da República tem que fazer, ele tem que acordar na segunda-feira e tem que ir lá para dentro da Caixa Econômica, cara. Ele não tem que ficar lá no Planalto, não. Ele tem que ir lá para a Caixa Econômica e ver os principais projetos que precisam ser investidos no país. Quando você me vê em 2023, você vai ver dentro dos bancos falando assim, o que vocês estão fazendo? Eu quero ver o investimento no país. Não existe. A gente gosta muito de criticar a Dilma Rousseff, mas tem uma coisa que eu quero dar os parabéns para ela. Diga lá, quero ver o que você vai me dizer agora. Então, olha nos seus olhos, ô Dilma Rousseff. Diga, Pablo Marçal. Você está de parabéns por uma coisa. O tanto que você era diligente em liberar isso nos bancos, ir atrás, era muito preocupada com essa parte de infraestrutura. Eu vi você fazendo isso, né? Por relatos de senadores e eu vi